Boa tarde, bem-vindo ao Assembleia Geral. O turismo português registrou um novo recorde. 2015 foi o melhor ano de sempre. Portugal recebeu no ano passado quase 17 milhões e 500 mil visitantes, mais 8,6% do que em 2014. O governo diz que ainda há condições para continuar a crescer ainda mais. Portugal está na moda e os números do turismo de 2015 vêm comprová-lo. Foi o melhor ano de sempre. O país atingiu um novo recorde ao receber no ano passado 17,4 milhões de visitantes, mais 8,6% do que em 2014. As dormidas ascenderam a 48,9 milhões, mais 6,7%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. O aumento da procura de turistas em todas as regiões é um dos fatores que mais contribuíram para um ano de indicadores recorde. A ajudar estiveram a segurança, a qualidade das infraestruturas e o património cultural. E a Secretária de Estado do Turismo acredita que as boas notícias sobre o setor não ficam por aqui, considera que há espaço para crescer mais. A aposta do Executivo passa por reforçar a promoção de Portugal na Alemanha. Num ano que ficou marcado pela nova legislação para o alojamento local, o relatório do INE sublinha que a categoria de hotéis continuou a liderar a procura com mais de 32 milhões de dormidas. Os proveitos totais aumentaram no ano passado 13,1% e os de aposento da hotelaria em Portugal 14,7% face a 2014. Os números superaram a subida registada nos hóspedes e nas dormidas. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: como avalia o crescimento do turismo? Queremos saber a sua opinião sobre se este crescimento é sustentável no futuro, se Portugal tem capacidade para atrair ainda mais visitantes e se o aumento do número de turistas em cidades como Lisboa e Porto está a prejudicar a qualidade de vida dos residentes. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Em estúdio, contamos com a opinião de Carlos Paz, professor de Economia. Boa tarde, Carlos Paz. Estes números refletem o quê? Como é que se explica este constante e crescimento do turismo nos últimos anos? Ok, boa tarde antes de mais nada e boa tarde lá para casa. Vamos lá ver, explica-se pela conjugação de duas coisas. A primeira tem a ver com algo que nós fizemos, a segunda tem a ver com sorte que tivemos, ok? Comecemos pela segunda, da sorte. Infelizmente o azar dos outros é a nossa sorte, e o que acontece é que alguns dos nossos principais concorrentes climatéricos, ou seja, o tipo de países onde os turistas procuram o mesmo tipo de coisas que procuram em Portugal, que é o sol e praia durante a metade do ano de verão, chamemos-lhe assim. Estou a referir-me aos países da chamada Primavera Árabe e agora à Grécia e à Turquia, ambas muito condicionadas pelos fluxos migratórios e digamos, a total anarquia que isso está a provocar. E, portanto, Portugal é um destino de refúgio, claramente. Depois disto tudo e no meio disto tudo, Portugal é um destino de refúgio e aí tivemos sorte. Portanto, esta é a parte do fator sorte. Mas a parte do fator sorte não explica tudo. E aqui vale a pena fazer um parêntese. Hoje em dia tem-se discutido muito tudo o que é finanças ou economia, tem-se discutido muito naquela ótica de se não és dos meus, és contra mim e portanto eu sou contra ti, ou se não for dos meus. E portanto as pessoas da ala mais esquerda dizem que tudo o que o governo de Sócrates fez foi muito bom e o que o atual está a fazer foi muito bom e tudo o que o governo anterior fez foi uma desgraça. E o contrário também ao setor do turismo. E o contrário também é verdade, também dizem a mesma coisa. Ora, e no setor do turismo isso aplica-se e não é verdade assim. E o que é que isto quer dizer? O que quer dizer é que não vale a pena vilipendiarmos todo o trabalho que o anterior governo fez. O anterior governo tem duas fases. Tem uma fase em que tivemos uma primeira secretária de Estado, ainda do tempo do Álvaro Santos Pereira, tivemos uma primeira secretária de Estado que não tinha qualquer preparação, qualquer competência técnica ou sequer capacidades intelectuais para a pasta e foi uma desgraça no seu desempenho. Mas tivemos uma segunda metade. Está a falar não me lembro já do nome dela. Da Cília Meirelles, exatamente. E tivemos não faz um bom balanço? Nenhum. Ao contrário,
quando ela foi substituída pelo Adolfo Mesquita Nunes, do mesmo partido, portanto, não tem nada a ver com partidos isto. O Adolfo Mesquita Nunes vem do CDS igual, foi provavelmente o melhor secretário de Estado de Turismo que Portugal teve desde há muitos anos a esta parte. Então pergunto-lhe se portanto, estes números, até que ponto é que estes números refletem a ação governativa, ou neste capítulo as medidas públicas, digamos assim, têm muito pouco impacto. Refletem as duas coisas, ou seja, reflete a sorte que tivemos e reflete o bem que soubemos aproveitar essa sorte. Okay? E, portanto, dito desta forma, tiro o meu chapéu. Da altura em que Adolfo Mesquita Nunes assumiu a Secretaria de Estado? Nomeadamente, alguma da promoção que foi feita de Portugal, alguma da sólida promoção que foi feita de Portugal, muito sólida, e apontando Portugal como um destino de várias coisas. Por exemplo, vou dar-lhe um exemplo tão simples quanto este. Chegaram-se a fazer campanhas, antes do Adolfo, atenção, antes do tempo dele, chegaram-se a fazer campanhas de sol e praia de Portugal no Brasil, por exemplo. O que é uma completa aberração. Eu posso fazer uma campanha no Brasil para Portugal, mas não é sol e praia seguramente. É para oferecer muitas outras coisas que não sol e praia. Ou seja, a campanha foi muito mais direcionada, o apoio aos operadores foi muito mais trabalhado e principalmente foi trabalhado com os operadores. Em vez de ser trabalhado numa perspectiva de temos uma visão pessoal da coisa e tentamos implementar a nossa visão, foi vocês que estão operadores que trabalham no mercado, o que é que estão a fazer, o que é que querem do governo. E, portanto, nesse aspecto eu tiro o chapéu ao trabalho que o governo fez. E já que fala nisso, o que balanço é que faz da atual Secretária de Estado do Turismo? Ainda é muito cedo. Sabemos uma coisa, para já uma diretiva que é a tentativa de incrementar a promoção do destino na Alemanha, que é boa. A Alemanha é o maior emissor europeu de turistas, portanto, é boa, esta opção é boa. Portugal recebe poucos turistas alemães. A percentagem do turista alemão em Espanha é muito boa, no sul de França é razoável e em Portugal é muito má. E, portanto, apostar nesse mercado claramente. Mas fico com um pé atrás. Quando ouço dizer isso, o atual governo, a atual Secretaria de Estado, a dizer isso, fico também com um pé atrás quando pergunto, por exemplo, os dois maiores mercados emissores do mundo, China é o maior mercado emissor, Estados Unidos é o mercado que mais gasta em turismo. Ou seja, os americanos não é um problema de quantos turistas mandam, é um problema de quantos dólares mandam. Porque essa é outra forma de ver o turismo. Estes números que o INE nos tem dado a dar são números muito interessantes, mas depois, quando começamos e ficamos contentes com eles, atenção, mas quando começamos a escalpelizá-los, depois começamos a retrair a nossa opinião. Isto porquê? Vamos lá ver. Basta pensar aqui dois números, aliás, foram dados na peça de abertura. O primeiro, o número de dormidas, aliás, o número de turistas cresce 9%, o número de dormidas cresce 7%. O que é que isto significa? Significa que estamos a diminuir o período de estadia do turista. Ou seja, o turista está a reduzir o seu período de estadia. Estamos a captar muitos turistas do chamado weekend, ou seja, o turista do fim de semana ou do fim de semana prolongado, da escapadinha Lisboa e Porto. É verdade, esta aposta em Lisboa-Porto, aliás, é uma aposta muito interessante e não tenho nada contra ela, todos pelo contrário, feita pelas duas câmaras municipais com o apoio do anterior governo. Acho muito bem esta aposta, mas cuidado, quando comparamos os números de Lisboa e Porto com a cidade de Albufeira, por exemplo, a cidade de Albufeira é um dos maiores destinos turísticos de toda a Europa. E, portanto, quer dizer, não tem nada a ver, estamos a falar de outro mundo, outra coisa. Este crescimento, e olhando mais em detalhe para os números, tem acontecido em todas as regiões turísticas do país. Mas, apesar disso, Lisboa e Algarve continuam a ser os destinos que, apesar disso, Madeira, crescem. Junto-lhe a Madeira também. Junto-lhe a Madeira também. Ou seja, nós temos dois destinos turísticos muito clássicos, a Madeira e o Algarve. São os dois principais muito clássicos. A estes juntaram-se 3 recentemente. Ou seja, Lisboa, Porto e os Açores. E os Açores porquê? Porque houve uma aposta do Governo Regional dos Açores, inclusivamente na atração de algumas das companhias low cost, para voarem para os Açores. O problema do turismo dos Açores é que só por voo, é como o da Madeira, portanto, só por voo. Não contando no caso da Madeira, ainda há o caso particular dos cruzeiros, que são um mercado importante. Essa liberalização das ligações aéreas para os Açores foi determinante para a subida do turismo naquela região. O resto do país, ou seja, a zona mais interior do país, beneficia para já da mobilidade do turismo mais interno do que outra coisa, ou seja, do turismo português, do turista, do habitante de Lisboa ou do Porto que vai conhecer o resto do país. E atenção, não estou a dizer que isto é mau. Do ponto de vista das economias locais é muito bom. Do ponto de vista macroeconómico para o país, o impacto é zero. Ou seja, deixou de gastar o dinheiro em Lisboa para gastar o dinheiro em Foz de Algodres, mas o impacto para a economia foi rigorosamente zero. Para a economia regional, não.
para a economia regional, isto é um bom impacto, ou seja, um turista local que vai. E, portanto, essas zonas são zonas que têm crescido no turismo, mas têm crescido no turismo interno, não é no turismo de importação. Que esse é que é a parte importante de verificarmos, é que nós estamos sempre a dizer que é preciso subir as exportações, subir as exportações, subir as exportações, ok? E é preciso esclarecer os telespectadores que o turismo conta como é o maior setor exportador, é o maior, é o maior de longe, mas é de muito longe o maior, ou seja, no fundo, para as pessoas perceberem lá em casa, cada dólar ou cada euro que um turista gasta em Portugal é uma exportação. Assim como o contrário, cada vez que um português vai ao estrangeiro, cada dólar que gasta lá é uma importação. E, portanto, neste caso, nós que se queremos aumentar as exportações, temos de aumentar o número de turistas. Uma das perguntas que Carla fez logo à abertura, pergunta genérica para o programa, a pergunta muito interessante é se prejudica de alguma forma ou não os habitantes de Lisboa e Porto este boom turístico. Especificamente nas cidades de nas Lisboa grandes e cidades, Porto. Lisboa e Porto. A resposta é sim, sim. O turismo é provavelmente a atividade económica mais destrutiva. É muito destrutiva do meio ambiente, o turismo em si. A gente podia dizer que só queríamos cá os turistas educados, mas não existe, isso não existe em lado nenhum do mundo. Okay? Por exemplo, se for a Nova Iorque ou se for a Londres, o nova-iorquino ou o londrino sabem, o turista é o gajo que mais destrói a cidade, mas venham todos. Okay? Nós precisamos cá deles todos e do dólar de cada um deles. É o que eles dizem logo de caras. Qualquer habitante de Nova Iorque ou de Londres. Ora, nós temos de habituar-nos a dizer a mesma coisa em Lisboa, no Porto. Depois, não gostamos dos turistas a encher as coisas, não gostamos, mas venham, o dobro dos que cá estão, o dobro. Mas está a afastar residentes das cidades, está a encarecer... Não tanto, está a encarecer algumas coisas, mas não é demasiado significativo. Agora, que tem impacto, tem. Tem impacto, tem, e que a qualidade de vida na cidade decresce. Agora, do ponto de vista económico, a qualidade de vida do país cresce mais do que decresce a qualidade de vida nas cidades. E, portanto, vamos nós, habitantes de Lisboa e Porto, fazer esse sacrifício, sem problema nenhum. Eu sou habitante de Lisboa e digo-lhe já, sou habitante de Lisboa metade do ano e outra metade no Algarve, portanto, 2 sítios fortemente turísticos, e digo-lhe já de caras, venham mais, venham à vontade. Vamos olhar para alguns comentários que nos chegaram através da página do Diário Económico no Facebook. Temos um Nuno Sousa, que diz: crescimento só se for em Lisboa, Porto e Algarve, nem a propósito, no resto do país não se viu nada. Vamos ler mais um, de José Ferreira, também deixado na página do Diário Económico do Facebook. José Ferreira, que escreve: insegurança no turismo magrebino. Mais um comentário muito sucinto de um nosso leitor, que também deixou a sua mensagem no Facebook, de Álvaro Basso, que diz apenas muita sorte. E para finalizar, um comentário que nos foi deixado na página do Económico, que diz, é uma mensagem deixada por José, assinada por José, que diz: é muito bom, mas curiosamente os hoteleiros reduziram na mão de obra, isto quando a Aresp garante aumento de postos de trabalho com a descida da taxa do IVA. E temos também o primeiro telespectador em linha, Carlos Pereira, que nos liga do Barreiro. Boa tarde, a sua opinião. Muito boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde ao Dr. Carlos Paz. Eu tive com muita atenção a ouvir o Dr. Carlos Paz. Mas antes disso, eu queria dizer 2 coisas, antes de colocar as minhas questões ou as minhas dúvidas. Gostaria que este programa, a Assembleia Geral, não fosse de o que diz, o que não diz. É só para dizer ao senhor que muitas vezes liga para aí, que é de Matosinhos, que disse-me as coisas que não deve dizer. A opinião de uma pessoa é uma opinião. E atingiu a senhora Nuxa Neves, de Rio Maior. Eu não conheço a senhora é enfermeira, como diz, o marido é médico e tudo bem. Eu não tenho nada a ver com o que a senhora é, deixa que o marido faz isto ou faz aquilo, dá consultas gratuitas. Sr. Carlos Pereira, mas queríamos saber a sua opinião sobre o crescimento do turismo. É só para dizer, para entrarmos num programa qualquer que seja, temos que respeitar a opinião de cada pessoa. E isso é um alerta que eu faço aos participantes neste programa. Pronto. Mais uma vez, Dr. Carlos Paz, boa tarde.
É verdade, o doutor Carlos Paz disse até agora. Só agora é que a nossa economia em referente ao turismo está-se a desenvolver, porque isso já vem de trás, essas ideias do crescimento do turismo em Portugal, porque é o país que vive, infelizmente vive, e devia de viver com o nosso turismo, com as praias que nós temos, desde do Algarve, pronto, por aí fora, e eu que tenho um familiar em Vila Real de Santo António, estamos junto mesmo ali à zona da zona africana, pronto. Estamos perto de Marrocos, etc, etc, pronto. E o doutor falou em Albufeira. Não é só em Albufeira. Há muitas praias no Algarve que são belíssimas. Esse doutor sabe, se conhece, a praia de Monte Gordo é uma das praias mais quentes do Algarve todo. Pronto, eu conheço, tenho familiares lá e fui para lá muitas vezes. Em relação, portanto, ao turismo que nós estamos agora a aproveitar. Sim, de facto, temos que aproveitar esta oportunidade dada, porque antigamente nós, portugueses, íamos para a Turquia ou íamos para a Grécia. Pronto, eram os países que mais ou menos, também para a Arábia Saudita, pronto. Andávamos ali um bocadinho por aí. Com este conflito que está a existir, infelizmente, está a existir, Portugal está-se a aproveitar desta oportunidade, como também Espanha, está-se a aproveitar desta oportunidade de haver estas guerras nestes países e acho muito bem que costuma-se dizer que só há uma oportunidade na vida e esta é a única oportunidade que nós podemos ter. Até também podemos explorar um bocadinho a nossa agricultura. Temos um bom sol e temos uma boa agricultura. Não precisamos de mais nada, só com o turismo e com a nossa agricultura nós não precisávamos mais nada. É isto que eu tinha a dizer. Boa tarde, Dr. Carlos Paz. Até para a semana e muito obrigado pela atenção. E peço imensa desculpa à nossa jornalista de eu fazer um comentário em relação ao anterior a esses senhores. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Carlos Paz, quer comentar aqui esta participação? Muito rapidamente. Primeiro, as três coisas que nos disseram no caso do Facebook. Realmente o crescimento maior de todos, Lisboa e Porto, o Algarve nem por isso, o Algarve cresce, mas já não cresce muito, mas o problema é que a base já é tão alta que é impossível crescer tanto. E já agora, junto-se a isto, a Madeira. As pessoas esquecem-se sempre da Madeira. A Madeira também não cresceu tanto como o resto do país, mas também já é impossível crescer, porque a Madeira tem um nível de turismo elevadíssimo. Importante. É um fantástico destino em termos económicos para o país. O tema do turismo magrebino, pois, foi o que dissemos aqui no início e termos tido muita sorte. Portugal tem beneficiado da instabilidade desses países. O que, aliás, o tal comentário sucinto foi muita sorte. Eu, como digo, não acredito só nesse fator sorte. O fator sorte sim, mas houve outros fatores também. Do ponto de vista económico, foi lançado um tema muito interessante sobre a criação de emprego. Sobre a criação de emprego ou não criação de emprego. O problema do turismo é que nós temos... Está a melhorar, atenção, está a melhorar, mas a nossa janela turística era muito pequena. A nossa janela turística começou por ser 15 de julho a 15 de setembro, hoje em dia tem vindo a alargar, mas ainda é pequena. O que significa que é um emprego muito sazonal. E, sendo um emprego muito sazonal, está a mudar um bocado pela Europa toda, um bocado em todo o sul da Europa se vê isto. É um emprego sazonal e, na sua maior parte, nem sequer ocupado por locais. Ou seja, são jovens que vêm fazer turismo, trabalham um mês para fazer um mês de férias. Isto ocorre no mercado todo, em todo o sul da Europa. Portanto, é um fenómeno normal e é normal. E, portanto, que não haja uma correlação direta entre o aumento da mão de obra dedicada ao turismo e o turismo próprio e o crescimento do turismo. Não é de estranhar. Não é de estranhar porque isto é um fenómeno mais ou menos normal. Infelizmente, mas é verdade. Depois, quanto ao problema do Sr. Carlos Pereira, o Sr. Carlos Pereira disse aqui algumas coisas interessantes. A primeira das quais, já agora, deixe-me só dar-lhe aqui um aspecto. Eu, quando referi à Albufeira, não foi por nenhum demérito em particular do resto do Algarve, é só porque a Albufeira tem tantos turistas como o resto do Algarve todo. Portanto, a cidade de Albufeira em si. Não é por mais nada dessa, porque o valor económico da cidade de Albufeira, como para o turismo, é muito grande.
Depois ele lançou aqui dois temas, o primeiro está muito correto e o segundo é um erro que as pessoas repetem sistematicamente por não saberem. Está certo, muito certo, quando falamos dos árabes como turistas, sim, só que não os sabemos atrair, não sabemos mesmo. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo muito simples. Fortaleza de Silves, o que hoje se chama o Castelo de Silves. O Castelo de Silves foi um sítio onde os árabes se defenderam dos cristãos, leia-se dos portugueses, de uma forma engenhosa, fantástica, com uma obra de engenharia fabulosa que permitiu a defesa da cidade e a defesa da sua posição durante anos, até os portugueses terem conseguido conquistar. Okay? Ora, nós não chamamos lá o árabe e em vez de lhe dizermos isto, temos aqui é o sítio onde levaste nas trombas do rei português. Okay? Foi exatamente ao contrário, vamos lá chamar o árabe para lhe mostrar aquilo que foi a civilização árabe com a força que teve no Algarve. Se soubermos fazer isto, sabemos trazer o turista árabe. Que tem ainda não é uma... E tem muito dinheiro, atenção, o turista árabe tem muito dinheiro. E não temos conseguido atrair esse mercado, não o atraímos. É um mercado que somos zero, somos rigorosamente zero, digamos, como destino turístico dos árabes. Não é 100% zero, na Quinta do Lago há pequenas ilhas árabes, mas ainda somos muito... Aliás, temos também investidores árabes a investir no Algarve, que não são parvos. Em unidades hoteleiras. Exatamente, vêm os números e não são parvos, não é? Depois o outro aspecto, e portanto aqui o Sr. Carlos Pereira tem toda a razão. Onde o Sr. Carlos Pereira não tem razão, e não tem razão não é culpa dele, não tem razão porque isto é repetido tantas vezes pelas pessoas, e nomeadamente pelos políticos, é repetido tantas vezes que depois dizem este disparate e ficam a dizê-lo para o resto da vida. A agricultura portuguesa, Portugal não tem solos nem orografia para explorar a agricultura a sério. Não existe esse conceito. Mas sim nichos de mercado. Nichos, sim. Não é? Não existe esse conceito. O conceito de quantidade não existe. Nós importamos 97% dos cereais que consumimos. O número é fácil, 97%. Portanto, mas a agricultura daria outro programa. Daria mas outro programa. Relativamente ao turismo, e há pouco falava na importância que tem para a nossa economia. Sim. De facto, é um dos setores mais importantes e com maior peso no PIB. E podia ser muito mais. Eu vou explicar. Vamos lá ver. O PIB mede-se por uma soma de várias coisas, em que as últimas duas parcelas são as exportações com um sinal positivo, as importações com um sinal negativo. Portanto, cada vez que importamos qualquer coisa, o PIB cai. Ora, o que é que se passa? Nós temos pouca habilidade, e aqui tínhamos muito a aprender com os americanos na Flórida, por exemplo, ou até com Espanha, no sul de Espanha, e principalmente com o sul de França. Nós temos muito pouca habilidade para conseguir captar o dinheiro do turista. Ou seja, nós oferecemos-lhe o sol e a praia e o turista acaba tendo umas férias baratíssimas. Porque, quer dizer, come a preços razoáveis, dorme a preços razoáveis e não tem mais onde gastar o dinheiro. A não ser umas bolas de Berlim que lhe vendem na praia da bola de Berlim da Corteira. Então está a falar que tipo de oferta? Todo o tipo de oferta de desportos aquáticos, cultura, espetáculos, todo o tipo de coisas. E os americanos na Flórida sabem fazer isto. Quase vendem lugares para ver o pôr-do-sol. Portanto, há toda uma série de outro tipo de atividades conexas que poderiam ser exploradas e tirar que poderiam €1 a cada um deles. E isto faz subir as tais exportações. O outro fator tem a ver com as importações associadas ao turismo. Ou seja, nós para alimentar o turista utilizamos muitos produtos importados porque não produzimos localmente. E, portanto, muitas vezes o turista compra em Portugal, nas lojas, nós vemos os turistas andarem a comprar de loja em loja produto fabricado na China, ou fabricado na Tailândia, ou fabricado no Vietnã. Não tenho nada contra os produtos fabricados na China, na Tailândia ou no Vietnã. Simplesmente era muito mais interessante que os fabricássemos em Portugal e que tivéssemos a vender ao turista produto fabricado em Portugal, porque neste caso não contava nas importações. O turista gasta €10, 5 foram importados, só contou 5. O turista gasta 10. Se 9 foram produzidos cá, conta os 9. Okay? E, portanto, o sítio onde tínhamos ainda muito que fazer era, como, perdoa a expressão mesmo direta, sacar mais dinheiro a cada turista. 2, como assegurar que tudo o que eles compram, não é tudo, a maioria do que eles compram tem o máximo possível de incorporação nacional. Também nas próprias dormidas, não é? Porque os preços continuam a subir, sim, mas ainda assim, segundo os hoteleiros, são preços baixos. São muito baratos. Comparado com alguns outros destinos europeus, Portugal é relativamente barato na hotelaria. E principalmente na hotelaria de consumo, ou seja, na restauração. Na restauração, então, somos incrivelmente baratos comparados, basta ir à Espanha ver, o sul de Portugal, o sul de Espanha, e compará-los diretamente.
E, portanto, não há cá histórias dos IVAs e de que o IVA altera. É mentira. Nada disto ocorre. Em Espanha é mais caro que em Portugal. E então em França nem se compara. E qual será o impacto, já agora que fala disso, da redução do IVA para 13% na restauração? Neste aspecto do turismo, nenhum. É completamente nulo. O turista não tem... Vamos lá ver, se a refeição custar 5 euros ou 5 euros e meio, o turista não vai deixar de a comer por 5 euros ou comer por 5 euros e meio. Está fora do seu país e vai comer lá na mesma. Não há diferença. Que permita ganhar mais algum dinheiro aos restaurantes e criar mais alguns postos de trabalho, sim. Mas, uma vez mais, postos de trabalho secundários e muito sazonais. Ou seja, posso realmente, agora que ganho um bocadinho mais de dinheiro, contratar mais uma pessoa na hora do almoço para fazer 2 horas de trabalho por dia. Não é um posto de trabalho. Posso somar, se tiver 4 sítios a contratar 2 horas de trabalho, significa que tenho uma pessoa a trabalhar, estatisticamente. De facto, não tenho uma pessoa a trabalhar. Tenho 4 pessoas em subemprego. E, portanto... se olharmos do ponto de vista estatístico, sim, vai melhorar. Do ponto de vista humano-social, se quiser, não. O impacto é praticamente nulo. E olhando para o futuro, até que ponto é que este crescimento é sustentável e se vai replicar nos próximos anos? Nós temos, quanto a isso, duas visões que são muito antagónicas e discutem muito umas com as outras, os mais ambientalistas e os menos ambientalistas. A verdade é que eu, apesar de ser alguém que gosta muito da preservação da natureza e da preservação das coisas como estão, olho para a Madeira, vejo o completo assassínio que foi feito na Madeira de tudo e mais alguma coisa e o sucesso que a Madeira é em termos de turismo. Ou seja, o turista não se importou nada. Antes, pelo contrário. As duas coisas não são compatíveis? São compatibilizáveis. O tema é esse. É que eu começo a acreditar cada vez mais que essas coisas são compatibilizáveis. O problema que se passa é aquilo com que eu comecei o programa há bocadinho. Quer dizer, ok, o que o Joaquim fez porque é do partido contra o meu é errado. E o que o meu faz é que é bom. E, portanto, vamos estar a discutir estas coisas. Não há estabilidade nas políticas? Não é só estabilidade, não há estratégia? Não há uma estratégia. Não há uma estratégia nacional em que vamos parar todos um bocadinho e dizer, ok, vamos apostar no turismo? Sim. Aonde? Em que sítios? Por exemplo, há uns anos atrás, Portugal fez uma opção, a opção Golfo. Okay? É uma opção de hipersucesso, não é sucesso, é hipersucesso. É estudada em várias universidades por este mundo fora como uma opção estratégica de um país que resultou no lado do turismo. Okay? Ora, são coisas destas que é preciso fazer. Fizemos o Golfo Porreiro, aceitamos todos, está certo. Vêm já a seguir os ambientalistas a dizer que a água da rega do Golfo e que não sei o que não quero saber. Nós não podemos ter neste momento esse tipo de prerrogativas. Nós temos um problema económico para resolver. Se os golfistas vêm cá gastar o dinheiro, que venham à vontade e gastem cá o dinheiro, porque nós precisamos do dinheiro. Okay? Estou a ser o mais economicista possível e neste momento é o mesmo que temos de ser, é ser realistas e aceitar. Mas que tipo de turistas é que Portugal deve querer atrair? Um turismo de... O americano que gasta muito dinheiro. Melhor qualidade? O americano que gasta muito dinheiro, é o número 1. Okay, se me perguntar, é o número 1. O número 2 é o alemão. E para isso as questões ambientais e a qualidade da oferta também é importante. Acima de tudo, ao americano, o que lhe temos que oferecer, eu já vivi nos Estados Unidos e, portanto, é fácil dar essa resposta. A Flórida é a zona turística dos Estados Unidos, soube fazer isto muito bem. Ao resto dos americanos, o que é que a Flórida oferece? Segurança. Okay? Segurança, mais nada. Miami mas segurança tinha uma já Portugal tem. Elevadíssima. Miami tinha uma... Pois, o problema é que não a vendemos. Nesse capítulo estamos bem O problema é que não situados. vendemos. Miami tinha uma criminalidade elevadíssima e foi quando ela diminuiu que a Flórida explodiu. Explodiu em termos positivos de turismo. Em Portugal, se perguntar a qualquer americano, Portugal é assim um país do terceiro mundo, onde vai ter de tomar umas vacinas antes de vir para cá, vai ter de fazer uns seguros antes de vir para cá, vai ter de ser cautelar com o número de telefone da embaixada e do consulado e de não sei o quê. Porquê? Porque nós não lhe vendemos isto como um país civilizado e seguro. Porque no momento em que lhe conseguirmos vender como um país civilizado e seguro, vamos conseguir trazê-lo cá. Então, estou a ver que, em sua opinião, o mercado norte-americano devia estar no topo das prioridades de promoção do país. Tal como o mercado alemão. Atenção, tal como o mercado alemão. Porque, vamos lá ver, há 3 grandes mercados emissores. Neste momento é o mercado europeu, que é o alemão, há um mercado dos Estados Unidos e há um mercado chinês. O mercado chinês, realmente, este está em franca explosão. O mercado chinês é um mercado muito complexo para Portugal por causa da distância. Ou seja, mas ainda assim temos recebido muitos turistas chineses. Esperemos que sim e que venham cada vez mais. A verdade é que a distância é um problema para nós. E, portanto, nós estamos realmente no extremo oposto para o chinês. Ou seja, o chinês pode parar na Alemanha, pode parar em Itália, pode parar em França, pode parar em Espanha. O último lugar onde pode parar é em Portugal.
Okay? Nós o que temos que fazer é trazê-los cá primeiro e dizer, ok, podes ver o resto da Europa a partir daqui, okay? Mas vem cá primeiro, não custa nada vir cá primeiro. E, portanto, esta é uma discussão que temos de ter e perceber como é que se pode atrair este tipo de turista. Eu confio digamos, em algumas das entidades que foram criadas há alguns anos atrás e que têm estado a desenvolver um bom trabalho no campo da promoção turística e, portanto, não estão a dormir, seguramente, e, principalmente, se trabalharem com os operadores. O segredo aqui é sempre o mesmo. Não é o Estado querer fazer as coisas por si. O segredo é sempre o mesmo. Não é nem deixar os privados, em qualquer setor da economia, não é só turismo, em qualquer um, aplica-se isto que eu vou dizer. Não deixar uma selva para os privados explorarem como quiserem, mas também não controlar tudo do Estado e não deixar o privado fazer nada. Ao contrário, trabalhem em conjunto. Mas isto é verdade para os transportes, é verdade para o turismo, é verdade para a agricultura, é verdade para a indústria, é verdade para tudo. Para a banca, para o que quiser, para qualquer setor económico. Portanto, não se deixe o privado fazer disto uma selva, não se deixe fazer isso, mas ao mesmo tempo também não se ponham balizas a tudo o que mas se os pode privados, fazer. nesta altura, queixam-se de demasiada burocracia Claro. nos licenciamentos, taxas. Há também Vamos ver. aí um Está trabalho melhor. para fazer. Está melhor. O atual governo já prometeu que o Simplex novo avança de novo, esperemos que sim. No lado do turismo está melhor. Já houve uma altura em que era preciso, para vender bolas de Berlim na praia, eram preciso 14 autorizações diferentes, até da capitania. Até da Marinha de Guerra era preciso uma autorização para vender bolas de Berlim na praia. Quer dizer, bolas de Berlim diz outra coisa qualquer. Ora, isto não é brincar, e tanto não é brincar que o senhor da Capitania do Algarve, por exemplo, há 2 ou 3 anos atrás, proibiu a venda de maçãs na praia. Ou os massagistas na praia, porque era uma forma de prostituição na cabeça do senhor. O senhor é tão aluado da cabeça, é um militar aluado da cabeça, é tão aluado da cabeça que diz disparates destes. E, portanto, é interessante olharmos isto tudo e olharmos isto nesta perspectiva de dizer é preciso acelerar as coisas para as pessoas poderem fazer os seus investimentos? Sim. Temos lugar para investimento turístico em Portugal? Temos. Temos um país com capacidade turística? Temos. É preciso saber explorá-la. E é preciso saber explorá-la com coisas às vezes muito simples. Por exemplo, vou-lhe dar um Carlos exemplo Paz, muito simples. peço desculpa interrompê-lo, mas temos mais uma telespectadora Força. em linha. É a Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Boa tarde. Boa tarde, Carla, e também para o senhor professor. Aliás, o professor já disse tudo o que tinha a dizer. Eu queria acrescentar é que nós, de facto, também somos mais hospitaleiros do que os outros. Aliás, uma vez assisti, e isso é que é um conselho que eu queria dar às pessoas. Estávamos a jantar ou a almoçar, num restaurante qualquer, e um turista telefonou. Só que o filho lá do dono do restaurante cobrou de tal forma a chamada, que o meu marido até se viu na obrigação de chamar a atenção ao rapaz, porque isto de facto não se fazia, porque uma vez nós fomos à Alemanha, numa excursão, que o Padre Siopo organizou, vemos lá, olha, que eles nunca nos enganaram em nada. Isso é que eu gostava realmente de pedir às pessoas que tivessem muito cuidado com isso, de não enganar as pessoas. Além de sermos hospitaleiros, também é muito bom que a gente trate bem aos turistas que cá vêm, porque deixam muito dinheiro cá. Aliás, Alcobaça, por exemplo, por causa do mosteiro, tem muitos turistas. Alcobaça, Nazaré não tem, mas tem lá a praia e a batalha, essas coisas todas. Portanto, era bom que isso acontecesse e que este governo não desfizesse o que o anterior fez também, que é para ver se capta mais gente cá, porque nós estamos a precisar, uma vez que nós não podemos gastar muito mais do que já temos. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Carlos Paz, hospitalidade e seriedade. Honestidade. Falou, este tema são duas coisas. Este tema que a Nuxa Neves lançou agora é um tema importantíssimo. Ou seja, de uma vez por todas, o turista, e a Carla sente-se assim, e eu sinto-me assim, quando vamos a países estranhos, o turista estranho aqui é o árabe que vem cá, é o americano que vem cá, não é o espanhol não está estranho em Portugal. Estamos a falar do turista que vem de muito longe, não é o alemão que gasta cá euros, estamos a falar deste tipo de turista que vem muito longe para um sítio com uma língua diferente, uma moeda diferente, uma cultura diferente, tudo diferente. Da mesma forma que nós sentimos de vez em quando estamos nesses países mais estranhos para nós, aquela dúvida, será que estou a ser bem tratado ou não?
Eles também têm essa dúvida. E, portanto, ou mesmo se estou a ser enganado ou não. Ora, eu estava a ser pela positiva em vez de ser pela negativa. Ora, aqui a questão é, não podemos fazê-lo. Não podemos fazê-lo, antes pelo contrário. Ou seja, este exemplo que a dona Neves deu é um exemplo realíssimo, acontece N vezes, é o tema dos taxistas, é o tema dos restaurantes, é o tema dos porteiros de hotel, é o tema de toda a gente. Tentemos receber o melhor possível às pessoas. Não é tirar-lhes o dinheiro, é obrigá-los a gastar, mas é gastar porque querem gastar, porque lhes interessa gastar, porque querem gastar. E aí sim teríamos um turismo de qualidade. Tem a ver com a tal segurança, lato senso, que eu dizia há pouco para o mercado americano. Já agora, e que estamos a falar do mercado americano, vou dar o exemplo que ia dar há bocadinho, que foi quando a TAP criou a rota de Miami, por exemplo. A TAP criou uma rota de Miami e faz uma campanha fantástica em Portugal que diz vá a Miami por 500 paus. Ok? Okay. Isto é uma aberração completa, ainda por cima a empresa era pública na altura, era 100% pública. E, portanto, isto é uma aberração completa, porque o que era preciso era, em vez de criar a rota de Miami, criar a rota de Chicago. E em vez de dizer vá por 500 paus a Miami, é em Chicago dizer vá por 500 paus a Lisboa. Portanto, ou seja, é para isto que a gente tem empresas públicas, porque senão então privatiza-se aquilo. Mas já que fala na TAP e no papel que o Estado deve ter nessa área, temos uma TAP que... com esta renegociação, o Estado continua com uma participação de 50%. Uhum. Tivemos agora o Presidente da Câmara Municipal do Porto a contestar o fim de 4 rotas. Em sua opinião, o Estado deve intervir ou a TAP tem que ter autonomia para gerir a sua operação de forma autónoma? Primeiro, a empresa tem que ter autonomia para tomar as suas decisões de gestão e sejam as decisões de gestão corretas. Segundo, vamos falar do Dr. Rui Moreira. Okay? O Dr. Rui Moreira está a fazer uma campanha completamente abjeta. Comecemos por aí. E uma de duas coisas. Ou está completamente mal informado ou, ao contrário, está a tentar enganar toda a gente. Porque, vamos lá ver, é verdade, por exemplo... Ficou todo contente agora que a Ryanair ficou com as rotas que eram da TAP. Sim, é verdade. Cuidado, a TAP com aquelas rotas perdia 8 milhões de euros por ano. Destes 8 milhões, 4 milhões é quanto a cidade do Porto, via ANA, vai, através dos descontos do handling, financiar a Ryanair para lá estar. Ou seja, metade desse valor. E não foi a cidade do Porto que pagou, fomos todos nós portugueses que pagámos quando da privatização da ANA. Portanto, este modelo está na privatização da ANA. Ou seja, o Dr. Rui Moreira esteja muito caladinho, porque já todos pagámos para ele ter o turismo que tem. E, portanto, não é atacando a TAP como tem de atacar. Principalmente quando os amigos dele venderam a TAP da forma que a venderam, ele não levantou o dedo de maneira nenhuma. E, portanto, neste momento é bom que esteja caladinho. E é bom que perceba o que é que se está a passar na TAP. Porque ele se percebe, está a ser completamente desonesto do ponto de vista intelectual. Se não percebe, então é melhor estar calado. É muito simples. O Estado garantiu uma participação na TAP que lhe dá poder para definir a estratégia, no fundo, ou para... ter uma palavra a dizer nessa área. Na estratégia. Sim. Uma palavra a dizer na estratégia. E deve limitar-se a isso, sim, em sua opinião? Sim, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. E em sua opinião, é isso que vai acontecer ou haverá a tentação de querer haver intervenção na gestão diária da companhia? Infelizmente vai acontecer mais do que isso, ou seja, infelizmente a posição do Estado vai ser cada vez mais encolhida. Ou seja, não é na percentagem, é a tal posição na definição da estratégia. Porquê? Porque, deixe-me dizer muito diretamente, vão ser comidos por parvos. Okay? E vão continuar a ser comidos por parvos, ou como têm sido, aliás, ao longo destes últimos anos. E, portanto, mesmo quando era maioritário na TAP, aliás, quando era totalitário na TAP. E, portanto, isto vai continuar a acontecer. O negócio aeronáutico é um negócio muito específico, é um negócio muito interessante quando é feito por pessoas com 2 dedos de testa, e é um negócio que permite um manancial de corrupção e de desvio de dinheiros e de gestão dolosa quando não se percebe do negócio, quando quem está a controlar o negócio não percebe do negócio. Isto já acontecia na TAP e continua a acontecer na TAP. Tudo isto que eu acabei de dizer. E, portanto, infelizmente vai continuar a acontecer. Eu gostava que não fosse, mas vai acontecer. Carlos Paz, obrigada pela sua participação no Assembleia Geral de hoje. De nada. O Assembleia Geral, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Boa tarde.